E tá vindo bomba contra o Augusto Aras, hein? Porque ministros do STF estão suspeitando que Aras ou Lindor Araújo ou os dois foram citados na delação do Mauro Cid. Porque a delação do Mauro Cid ainda não virou domínio público, podemos colocar assim. Alexandre de Moraes a está preservando e é possível que Aras ou Lindor ou os dois tenham sido citados. E começou uma situação, um movimento muito estranho, porque concomitantemente a essa dúvida ou a essa especulação vinda do STF, começou a surgir aí reportagem pra cá e acolá, falando que sem Augusto Aras nós não teríamos democracia no Brasil, porque Augusto Aras teria evitado um golpe junto com o Dias Toffoli, o ministro do STF que mandou Bolsonaro fugir para os Estados Unidos no final de 2022. Tá estranha essa história, tá esquisita. O Robson Bonin da Veja trouxe a informação para nós que ministros do STF estão, no mínimo, curiosos para saberem se houve alguma citação do Mauro Cid ao Augusto Aras na delação à Polícia Federal. Porque o inquérito do 8 de janeiro já foi liberado e publicizado pelo Alexandre de Moraes. Não existem mais nenhuma suspeita, nenhuma proteção. Pera só um pouquinho, tá escuro, agora eu vi por quê. Agora sim, não há mais nenhum tipo de sigilo, essa era a palavra que estava me faltando, para o inquérito do 8 de janeiro. Entretanto, a delação do Mauro Cid permanece com sigilo, ela não foi publicizada. E no STF, existe aí a curiosidade, porque o Robson Bonin não usou a palavra suspeita, eu estou usando a palavra suspeita. Ele usou curiosidade, vejo como um eufemismo, para saber se houve algum tipo de conversa de Bolsonaro com figuras importantes da PGR no período que houve as ideações golpistas. Figuras importantes da PGR quais? Possivelmente Aras e Lindor, e aí eu estou fazendo aqui a minha suspeita também. Mas eu acredito que possa ter também conversas com o Dias Toffoli, ministro do STF, que é muito próximo do Bolsonaro. Eu tenho a suspeita sobre o Aras e a Lindor, porque quando começou a ser divulgada a delação do Mauro Cid, a Lindor Araújo correu para o público e começou a dizer que estavam fazendo pescaria jurídica. O que é pescaria jurídica? É quando você começa a fazer o levantamento das provas e não tem ali um alvo específico. Começa a tentar encontrar qualquer tipo de coisa que possa ser incriminatória. E o Augusto Aras veio a público sem ser provocado para dizer que a delação do Mauro Cid era fraca. Ninguém perguntou a ele sobre isso, mas ele, de livre e espontânea vontade, veio a público e falou que a delação era fraca. Por quê? Por quê? Se um jornalista, se um repórter, se qualquer pessoa, o que você acha da delação do Mauro Cid, ô Aras? Eu acho uma delação fraca. Mas ele, por livre e espontânea vontade, vira a público e fala que acha uma delação fraca. Muito suspeita essa postura do Augusto Aras, porque Aras e Lindor, ao longo do governo Bolsonaro, se aproximaram muito do ex-presidente. E aí eu venho falar algo para vocês que eu já falo há muito tempo, porque a Polícia Federal apontou 6 núcleos no inquérito do 8 de janeiro. Só que esses não eram os únicos núcleos que eram comandados por Bolsonaro dentro da organização ilegal que Bolsonaro comandava do Palácio do Planalto. Por que eu falo isso? E por que eu vejo que esses núcleos poderão aumentar? Ou tem outros núcleos também? Porque o Gabinete do Ódio não foi citado no inquérito do 8 de janeiro. E o Gabinete do Ódio era um núcleo dentro dessa estrutura ilegal que o Bolsonaro comandava. Aras, na minha opinião, ele atuava em um outro núcleo, que seria o núcleo da proteção jurídica junto com o Lindor Araújo. Então era o seguinte, podem fazer o que vocês quiserem, que nós matamos no peito. Por isso que eu falo que as investigações contra Bolsonaro, para serem completas, precisam investigar a PGR. Porque nós tivemos muitas situações suspeitas por parte de Augusto Aras e Lindor Araújo ao longo do outro governo. E talvez nós tenhamos mais núcleos porque, como eu falei, o Gabinete do Ódio não foi citado. E o Augusto Aras acobertou o Bolsonaro várias vezes. Aras sabia que alguma coisa iria acontecer no 8 de janeiro e não fez nada. Agora estão falando que eles são heróis? Heróis de absolutamente nada, porque o Ministério Público Federal encaminhou informações sobre o 8 de janeiro, sobre algo que poderia acontecer. O Ministério Público mandou um despacho para a Advocacia Geral da União. Aras era ciente sobre o 8 de janeiro, porque houve uma ação do Ministério Público
para ser tomada. E essa ação não saiu do MPF, não saiu da gaveta do Augusto Aras. Fora que o Augusto Aras acabou com os grupos de trabalho que estavam feitos para monitorar os bolsonaristas, os patriotários que poderiam fazer alguma coisa. Então Aras sabia e não fez absolutamente nada. Nós sabemos disso. Não é de hoje, porque surgiu essa história das... Não, isso já é antigo. Aras teve ao longo do governo Bolsonaro várias situações suspeitas. E ele e Lindor Araújo, o Bolsolão do MEC. O caso do Bolsolão do MEC foi arquivado depois de uma reunião fora da agenda da Lindora com o Flávio Bolsonaro. Lembra do Bolsolão do MEC? Que os caras negociaram até Bíblia em ouro, uma coisa assim absurda. Fora os dois inquéritos que a Polícia Federal apontou crime contra o Bolsonaro. O inquérito do vazamento de dados sigilosos do TSE e da associação dos imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Merck, você sabe qual é. A Polícia Federal apontou crime, Augusto Aras fez o quê? Arquivou. Aras arquivou todas as investigações contra Bolsonaro. Todas. 99% dessas investigações, dessas denúncias, poderiam ser balela, bobeira? Tudo bem. Mas essas duas que a Polícia Federal apontou crime, no mínimo, Aras deveria ter investigado Bolsonaro e ele não investigou.